Então, vamos começar então, Kelsey? Vamos lá. Perfeitamente. Vamos lá. Bom, hoje o CIO do Cerrado, nós já estamos aí com 12 anos, né, de atividades aqui no Centro-Oeste, né? O CIO do Cerrado é uma comunidade formada, né, por CIOs, né, de todo o Centro-Oeste. É claro que tem participado CIOs de outras regiões aqui conosco, São Paulo, Manaus, né? Ou seja, é claro que sempre é convite, né, dos parceiros, né? Mas nós temos como missão promover aí o relacionamento, o fortalecimento, o intercâmbio, né, de ideias, network entre os CIOs, entre os gestores de tecnologia, os parceiros, né, sempre proporcionando aí discussões sobre os temas abordados dentro do nosso mundo de tecnologia. A gente sempre estende os convites também aos nossos CFOs, os CEOs, né, para que eles possam também, né, nos apoiar dentro desse mundo de inovação, de transformação. E dado esse momento, né, de transformação, nós, através aí do Antônio também, né, da E2E Technology, nós resolvemos celebrar esse momento, né, com um webinar para falar um pouco, né, da transformação, né, nesse processo de transformação digital que surgem sempre os novos desafios a cada passo, e esses processos são adequados para corresponder aos resultados que buscamos dentro das empresas, né? A gente tem expectativa dentro desse ano também de fazer a realização de um evento presencial, né, no mês de agosto. É claro que, dado as circunstâncias, vai depender muito da forma com que vai estar o nosso critério de vacinação para o nosso público-alvo, né, que é a nossa faixa etária aí dos nossos CIOs, estão entre 25 até 60 anos de idade. A gente espera que esse público esteja vacinado até agosto. Isso é uma expectativa, né, para que nós possamos realmente realizar um evento presencial, né, no dia 19 a 22 de agosto, né, na cidade aqui de Pirenópolis, em Goiás. Né, fica aí a 110 quilômetros de Goiânia, a 160 aí de Brasília. Né, nós realizamos o evento lá o ano passado, né, a gente espera que esse ano também, ano passado não, desculpa, em 2019, né, e a gente espera que esse ano nós possamos realizar. A gente acredita muito, né, no evento, no networking, né, ou seja, olhando o contato humano, né, seja coisa mais humanizada, né? E dado as circunstâncias, né, a gente falando aí um pouco com o Amaro, através da E2E Technology, dentro desse cenário de transformação digital, a gente vai abordar hoje aqui um pouco sobre transformação de processo, sobre RPA, sobre Omnichannel, sobre conectividade, né? E, de uma forma geral, a E2E é um importante integrador aí dentro do cenário tecnológico, né, que se especializou em processo de transformação digital e que construiu aí uma fábrica, né, a Digital Works Factory. E nós estamos hoje aqui com a presença aí do Ricardo Panicali, diretor-geral, o Márcio Amaro, gerente comercial, responsável pela região, e os profissionais aqui também presentes, César, o Paulo Pedroso, a Vanessa Friso, gerentes técnicos aí da região, responsável pelas equipes aí dentro da E2E, né? E eu convido agora também para falar um pouquinho aí para nós, né, a parte digital, né, ou seja, dentro da sua especialidade, o Digital Transformation Manager, o Wellington Machado, para abordar um pouquinho conosco os temas da E2E. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Meu nome é Wellington, como, né, ele anunciou aí, eu trabalho na E2E há 9 anos, né? Sou gerente de transformação digital. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a jornada da transformação digital dentro das empresas, tá? Antes de eu entrar no assunto, eu vou fazer uma breve introdução para vocês só sobre quem é a E2E, né? Para quem ainda não conhece a E2E. A E2E ela já está no mercado há aproximadamente 20 anos, tá? É uma empresa que tem foco
principalmente fazer negócios a longo prazo, tá? Empresas, clientes nossos já são há um bom tempo nossos clientes, tá? E atuamos em ramos como de telecom, financeiro, serviços, governo e também a parte de seguros, tá? Alguns dos nossos clientes, a gente destaca Vivo, XP, Activity, Tecnopark, TIM. Esses são os principais clientes nossos no momento, tá? E esperamos, obviamente, em breve ter mais clientes aqui para a gente poder compartilhar. Nossos parceiros de negócio, tá? Falando no ramo de transformação digital, principalmente, que é o foco hoje aqui, né, do fórum, nós somos parceiros da Automation Anywhere, tá? Uma das líderes mundiais, né, na parte de transformação. A YPF, somos parceiro Blue Prism também, tá? Que é outro grande fornecedor na parte, né, de RPA. E olhando no mercado de Omnichannel e Customer Experience, nós somos parceiro da Gênesis, da NICE e da Avaya, tá? E também temos parceria com a BMC, daí em outros segmentos, e com a Logmin, ok? Quais são os serviços que a E2E oferece hoje no mercado, tá? Então, como eu mencionei, hoje nós temos 6 pilares dentro da empresa, onde eu sou responsável por 3 desses 6 pilares, que é a Digital Works Factory, a parte de Omnichannel, Customer Experience, e aí também temos tanto produtos ou serviços na parte de ITSM, Command Center e Data Center, tá? E agora entrando no que, né, de fato é o fórum hoje aqui, eu vou dar um briefing para vocês, tá? Só lembrando que este é o primeiro webinar que nós vamos estar fazendo online, tá? Nós vamos ter futuramente outros fóruns, aí onde nesses outros, nos próximos fóruns, nós vamos nos aprofundar um pouco mais, tá, sobre esses tópicos que eu vou estar abordando aqui hoje de uma forma um pouco mais macro, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Nós vivemos em um mundo que está em constante mudança, né? Então, hoje, a velocidade com que as informações acontecem, a velocidade com que os dados trafegam, né, de um lado para o outro no mundo, o comportamento humano vem mudando, né, e a maneira de fazer negócios, principalmente, vem mudando, né. Então, eu costumo dizer que transformação digital, ela não é apenas uma questão tecnológica, como muitas pessoas acabam abordando, tá? Mas elas é principalmente uma questão de estratégia dentro da empresa, tá? Então, as empresas que ainda não se adequaram ao mundo digital, eu posso afirmar para vocês que ou essas empresas vão deixar de existir daqui a um tempo, ou elas já estão deixando de existir no cenário atual, tá? E falando um pouquinho sobre a mudança na velocidade das informações, essa figura, ela mostra para vocês o tempo que esses produtos ou serviços levaram para atingir 50 milhões de usuários. Então, só para a gente ter, né, para passar uma noção para vocês, as companhias aéreas, por exemplo, elas levaram 68 anos até eles atingirem 50 milhões de usuários, né? As empresas de telecom levaram 50 anos até atingir 50 milhões de usuários. E assim por diante, né? Vocês vão vendo que alguns outros serviços vão diminuindo aí no passar do tempo. E o que eu gostaria de chamar a atenção é a partir do uso da internet. Quando a internet ela começou a ser, né, difundida no mundo inteiro, ela levou 7 anos até atingir 50 milhões de usuários, tá? E aí, algumas ferramentas como o YouTube levou 4 anos, Facebook levou 3 anos, Twitter 2 anos. E aí vem um fenômeno, esse fenômeno que eu costumo chamar ele, é o fenômeno Pokémon GO. Quem não jogou, né, ou quem não conheceu, né, esse jogo, ele levou apenas 19 dias até atingir 50 milhões de usuários. O que isso mostra para nós, né?
que a velocidade para propagar as informações hoje em dia, para aderir e atingir as pessoas após a criação da internet, que a internet foi difundida no mundo inteiro, é muito mais rápido, né? Então, hoje, estou usando aqui como fonte de informação um jogo, né, que foi, em 19 dias, atingiu 50 milhões de usuários. Se formos trazer hoje para a realidade, a gente sabe que existe outro software, outros aplicativos que também atingiram essa marca até mais rápido do que o Pokémon Go, né? E o que isso mostra para nós, né? Aqui eu trouxe um gráfico, tá? Esse relatório, se vocês quiserem depois pesquisar até na internet, ele é disponibilizado pela Where Are Social e pela Hootsuite. Eles são empresas muito conhecidas, tá? Nesse ramo, que eles mensuram, né, o tráfego de internet e trazem relatórios muito importantes. Até recomendo para vocês. Em janeiro de 2021, a população mundial ela atingiu a marca de 7,8 bilhões de pessoas, sendo que dessas 7,83 bilhões, 56 eles vivem em áreas urbanas. Só que quando a gente traz isso para o Brasil hoje, né, tem 213 milhões de pessoas, 87% dessas pessoas vivem em áreas urbanas, tá? Usuários de celular no mundo inteiro, que possuem pelo menos um celular. No mundo já chega a 5,2 bilhões de pessoas que têm no mínimo um celular, que corresponde a 66% da população. Quando a gente traz esse número para o Brasil, ele é ainda maior a aderência. Hoje no Brasil, 96% da população tem no mínimo um aparelho celular, tá? Então, isso são mais de 205 milhões de usuários no Brasil, tá? Uso de internet. No mundo inteiro já são 4,6 bilhões de usuários, que dá um total de 59%. E no Brasil são 660 milhões de usuários que usam frequentemente a internet e atingem uma marca de 75% da nossa população. Usuários de mídias sociais já são 4,2 bilhões no mundo inteiro, que dá 53%. E aqui no Brasil já somos 150 milhões de usuários de mídias sociais, tá? Que dá 70%. Esses números, eles representam um crescimento mundial, né, do crescimento da população em 1%. Então, tivemos de janeiro de 2020 para janeiro de 2021, um crescimento populacional de 81 milhões de pessoas ao redor do mundo. No Brasil, nós tivemos um crescimento de 0,7%, que representa 1,5 milhões de pessoas, tá? No mundo, crescemos 1,8% de usuários de telefone, né, telefone de mobile, que representa 93 milhões. No Brasil, a gente teve um decréscimo, tá? A gente diminuiu, tá? Esse número no último ano, foram menos 2,7 milhões, que representa menos 1,3%. Usuários de internet no mundo teve um crescimento de 7,3%, que representa 316 milhões de novos usuários ao redor do mundo. No Brasil, tivemos um crescimento de 9,6 milhões, que representa 6,4%, tá? E adesão a mídias sociais no mundo inteiro são 13,2% a mais de usuários neste último ano, totalizando 490 milhões de pessoas, e no Brasil nós tivemos um crescimento de 7%. Qual é o objetivo de mostrar esses números para vocês, né? Isso mostra que cada vez mais as pessoas estão conectadas, tá? Então, viver online hoje, ela passou a ser uma necessidade básica, tá? Hoje eu conheço pessoas que, se tirar o celular dela, a pessoa acaba ficando doente, né? Porque ela virou uma necessidade do dia a dia dela, passou a ser uma necessidade básica, assim como comer, se alimentar, dormir e beber, enfim, né? Acabou se tornando parte do dia a dia, né? Então, se as empresas não estiverem antenadas a essa mudança de comportamento,
principalmente à aderência das redes sociais, eu digo que é um suicídio para a empresa, tá? E aí, falando um pouco mais de disseminação, aqui eu vou passar brevemente, hoje, uma pessoa ao redor do mundo, ela passa, em média, conectada 6 horas e 54 minutos do dia online, tá? E aí, ali, esse gráfico, ele mostra por outras, né, pelo tipo de mídia, né, que a pessoa gasta bastante tempo. Então, aqui, assistindo serviços de broadcast ou streaming, em mídias sociais, enfim, né, em várias outras. Se você olhar a somatória desses itens, eles acabam passando de 6 horas e 54 minutos, mas isso é proposital, até quando a gente lê o relatório detalhadamente, o que eles mostram? Que muitas vezes a pessoa está lá assistindo um filme no Netflix, por exemplo, só que está nas mídias sociais trocando mensagem. Às vezes a pessoa está trabalhando, está lá logado na internet, trabalhando, porém está escutando uma música, seja lá no Spotify, ou seja lá qual for a ferramenta, tá? E aqui a gente mostra o crescimento que vem ocorrendo ano a ano, tá? Então, hoje, comparando, né, aqui com os últimos anos, 6 horas e 54 minutos, há 5 anos atrás, em média, era 6 horas e 20 minutos. Então, isso vai, ano a ano, aumentando, tá? Esse uso das pessoas estarem cada vez mais conectadas, tá bom? E aí, trazendo aqui, esse é um quadro global, né? Onde 6 horas e 54 minutos é o tempo médio do mundo, e aí o que eu gostaria de trazer atenção para todos aqui é quando esse dado a gente traz para o Brasil. O Brasil é o segundo país no mundo onde as pessoas passam mais tempo conectados, tá? Ele só perde para Filipinas. Então, assim, as empresas, mercado nacional, que não estiverem no mundo digital, eu digo que em breve não existirão mais, tá? E o que muda nisso, né? O que esses dados trazem de informação para nós? Se a gente olhar hoje, esse relatório ele é publicado pela How Much, tá? É um outro site que eu recomendo para vocês sempre estarem acompanhando. Ele traz dados das maiores empresas do mundo, tá? E aqui é o valor da empresa, tá? Se a gente pegar hoje as 5 maiores empresas do mercado mundial, que aqui nós temos a Amazon em primeiro lugar, o Google em segundo, né, e assim por diante. As 5 maiores empresas, 4 delas são do ramo de tecnologia. Sendo que, por alguns especialistas e alguns economistas, consideram a Amazon como uma empresa de tecnologia, tá? Apesar da How Much não considerar a Amazon como uma empresa de tecnologia, mas sim uma empresa de retail, tá? Então, o mercado de tecnologia vem mudando a geração de riqueza no mundo, vem mudando como as empresas fazem negócio, tá? E isso chama atenção para nós, para as ondas. Existe um economista, né, que viveu na década de 30, chamado Schumpeter. Ele criou as ondas, né, baseado em alguns estudos de um outro russo, as ondas da economia. São ondas de inovação que ele chama, né? Essas ondas de inovação, como vocês podem ver aqui no longo dos anos, elas surgem e desaparecem, tá? Mas por que elas surgem e desaparecem? Cada ciclo desse, ele surge e desaparece na necessidade, principalmente, das pessoas fazerem novos negócios. Novos métodos, novas tecnologias surgem. A sociedade precisa estar em constante mudança. Se a gente pegar aqui as 5 primeiras ondas, vocês vão notar que elas levam um tempo um pouquinho maior no decorrer do tempo, né? A primeira onda, que é a onda quando surge a energia elétrica, que são das empresas têxteis, né? Ela dura 60 anos, vai de 1785 até aproximadamente 1845. A segunda onda, que é quando entram as máquinas a vapor, e principalmente estradas de ferro, ela leva em torno de 55 anos até a sua próxima onda, tá?
Na terceira onda, que começou aproximadamente em 1900, que daí vem a eletricidade, motor a combustão principalmente, até a quarta onda, ela leva em torno de 50 anos, tá? E assim por diante, né? A quarta onda, ela levou 40 anos, né? Que é quando surge principalmente as empresas de aviação para uso comercial. O mercado petroquímico domina o mercado nesse período, principalmente bancos e indústrias petroquímicas, tá? E se a gente voltar para o quadro anterior, a gente vai perceber que as empresas de petróleo e e os bancos, elas já não são mais as que dominam o mercado mundial, pensando em valor da empresa, tá? E aí aqui nós temos a quinta onda, que surgiu em 1990, que vem quando começa a propagação da internet, né? São as redes digitais, surgem softwares a rodo, né? Novas mídias, enfim. E aí, os economistas e especialistas falam que em 2020, o mundo inteiro entrou na sexta onda. Que a sexta onda, o que que é? É a sustentabilidade, tá? Esta é chamada a sexta onda de inovação. E o que que essa nova onda que começou no ano passado, tá? Mostra e como a gente pode estar preparado para essa nova onda, tá? Uma característica muito forte dessa nova onda da sustentabilidade é cada vez mais o uso eficiente e produtivo dos recursos. Quais recursos? Recursos materiais, recursos humanos e recursos tecnológicos, tá? Para quem é do ramo do agronegócio, por exemplo, sabe muito bem o que eu estou falando quando eu comento aqui sobre recursos materiais, né? Aí acho que alguns participantes aqui, inclusive do webinar, são da região Centro-Oeste e tem até mais convivência, né, com o ramo do agronegócio. Existe uma propaganda, acho que muito famosa aí, que diz, né, agro é pop, agro é business, agro é tech. Hoje, o ramo do agronegócio vem investindo fortemente nessa questão de recursos materiais. Por quê? Cada vez mais a água está sendo escassa no nosso mundo. Cada vez mais a água potável está escassa. E se eles não buscarem alternativas para sobreviver, a população mundial estima-se que em 2050 não teremos mais recursos suficientes para atender o crescimento global do número de pessoas versus essa limitação, né, que a gente tem hoje de solo, água, enfim, tá? Então, sustentabilidade, ela é essa nova onda e ela olha principalmente esses três recursos, né, recursos materiais, recursos humanos. Por que recursos humanos? Se as pessoas não se conscientizarem do momento que o mundo vive, eu digo que a gente está fadado daqui a um tempo, não sabemos nem com relação a empregos, com relação a economia futura, como vai ser, se as pessoas não estiverem consciência sobre a sustentabilidade. E recursos tecnológicos, que é usar da maneira adequada a tecnologia a nosso favor, né? Então, como a gente pode usar a tecnologia a nosso favor? E é nisso que, a partir do próximo slide, eu vou começar a falar para vocês, principalmente sobre a jornada da transformação digital, tá? Então, tem uma frase que a gente usa, principalmente com gestores, né, dessa área, que a gente comenta que, para sobreviver no mundo de negócios atualmente, é fundamental mudarmos a nossa mentalidade. Por quê? Vou citar, né, um exemplo. Hoje, a gente vive praticamente o tempo todo online, né? Hoje nós temos praticamente tudo online, né? Hoje a nossa geladeira, a gente coleta dados, né? Para quem já tem geladeiras um pouco mais modernas, né? Tem o internet das coisas, né? Que tem tudo, a gente está comunicado. O nosso carro, né? A partir do momento que eu entro no carro, você já faz o login ali no carro, já começa a coletar informações, né? Então, todos os dispositivos hoje,
ele está conectado. Então, quem hoje pensa como pensávamos há 10 anos atrás, tem muita dificuldade para aceitar o digital, né? Então, hoje é imprescindível para uma empresa estar inserida no mundo, no meio digital, tá? Olhando para o nosso mercado, o ano passado a Forbes fez uma pesquisa junto com a Dell, e nessa pesquisa, eles pesquisaram em torno de 250 gerentes, de 250, com empresas acima de 250 funcionários, tá? O resultado dessa pesquisa que eles fizeram mostrou que 87% das empresas pesquisadas, elas já iniciaram em 2020 ou anteriormente alguma iniciativa dentro da empresa voltada à transformação digital, tá? Só que desses gestores que foram entrevistados, apenas 44% deles afirmaram que eles estão preparados para essa transformação, ok? E aí, baseado nessa pesquisa, a gente faz um desdobramento com uma outra, outros dados, tá? Que a gente, de um outro, que é muito famoso. No mundo, as empresas, existe um percentual, uma pontuação para empresas, tá? Para aderência digital. Essa pontuação, ela vai de 1 a 100, tá? Nesse gráfico aqui, ele mostra o nosso mercado, tá? Como estamos, qual é a média Brasil e qual é o nível das empresas líderes. Para a gente ter uma noção, hoje, a média do Brasil é de 39 pontos, tá? As empresas líderes do mercado nacional, elas atingem 66 pontos, tá? Eu vou citar uma empresa aqui do mercado nacional, não sei nem se tem alguém aqui na palestra deste ramo, mas o Itaú é uma das empresas líderes, tá? Na parte digital do Brasil. Eles atingem essa marca de 66 pontos, tá? No mundo inteiro, as empresas líderes, elas, a média, perdão, do mercado norte-americano, por exemplo, é de 67 pontos. Ou seja, nós estamos ainda caminhando, o Brasil vem caminhando bem, mas ainda estamos longe de atingir um patamar que a gente considera como ideal, tá? Esse índice, ele mede 4 indicadores, que são os principais indicadores, que é a parte de estratégia, capacidade que a empresa tem para fazer a transformação, como é a organização e a cultura. Cultura, principalmente falando do mindset interno das pessoas, tá? E foi comprovado que as empresas líderes, elas têm um EBITDA de até 3 vezes maiores do que as empresas que estão na média, tá? E aí vem uma pergunta, né? Por onde eu começo? Né? Como que eu vou promover a transformação digital dentro da minha empresa? Baseado nisso, tá? Eu vou falar para vocês agora, de fato, aonde que para vocês, que é o foco aqui, né, do nosso webinar, são os 4 pilares, tá, da transformação digital. Primeiro, pessoas. As pessoas estão no centro da transformação digital e são responsáveis pelo sucesso dessa iniciativa. Segundo, processos. Otimização dos processos internos nunca foi tão importante como agora. Em terceiro lugar, tecnologia. A tecnologia ela é uma importante aliada no processo de digitalização. E em quarto, ambiente. A experiência no local de trabalho serão modificadas e devem ser cuidadosamente estruturadas. Falando do primeiro pilar, que são as pessoas, então até mencionei já no slide anterior, ele deve ser o primeiro aspecto a ser considerado quando a gente fala em transformação digital, tá? A gente costuma falar que o avanço tecnológico ele não vai ocorrer de uma maneira satisfatória se o aspecto humano não for considerado primeiro, ok? E aí, dentro deste pilar pessoas, eu separei aqui 4 itens
que eu considero que são os itens mais importantes dentro desse pilar, tá? O primeiro dele, pessoas são o centro da transformação, né? Inclusive, quando nós abordamos, tá, alguma empresa que está no processo de transformação digital, está aderindo ou está crescendo, uma das primeiras perguntas que nós fazemos para as empresas é: vocês já possuem um centro de excelência, ou COI, né, como algumas pessoas conhecem, olhando para a transformação digital, o processo de transformação digital? Por que isso, tá? Por que é importante? Porque são essas pessoas que serão responsáveis pelo sucesso dessa iniciativa, tá? Então, por isso que a gente considera que é o primeiro aspecto a ser analisado quando a gente começa a falar em transformação digital. O segundo ponto dentro deste pilar é o mindset digital, tá? Como eu mencionei anteriormente, né, precisamos ter uma mudança de mentalidade com relação a essa nova realidade que nós vivemos, né? Vivemos a era digital, isso é um fato, né? Por mais que as pessoas, muitas têm ainda dificuldade, né? Sabemos disso, principalmente pessoas um pouco mais velhas, mas essa nova geração que está entrando aí no mercado de trabalho, ela já vem desse mundo digital, né? Então, pessoas da minha idade, né, de uma certa idade para frente, a gente já precisa mudar o mindset, ou a gente está fadado a ficar para trás, tá? Terceiro ponto, humanização da tecnologia. Isso é extremamente importante, porque usabilidade, né? A gente precisa promover no ambiente, tanto interno quanto externo, tanto para os colaboradores quanto para o cliente final, essa humanização, tá? A tecnologia não pode ser algo mais que cause medo nas pessoas, ela tem que ser uma aliada para a pessoa. Não pode ser algo que, poxa, eu tenho, sei lá, não vou fazer porque eu não sei como faz. Não, ela tem que ser algo que esteja, a pessoa tenha confiança, principalmente, e a confiança a gente passa através da humanização, né, da tecnologia, e assim as pessoas vão aderir com maior facilidade ao uso da tecnologia, tá? E por último, e não menos importante, a capacitação e o engajamento das pessoas. É muito importante a gente ter uma equipe engajada e capacitada, tá? Hoje, dentro da E2E, nós pregamos muito isso, tá? Todos os nossos profissionais são altamente competentes, nós cobramos muito isso, cobramos principalmente qualidade nas entregas, tá? Capacitação é algo importantíssimo, né? Saber o que a tecnologia pode trazer a seu favor. Hoje existem vários cursos online, vários, gente. Principalmente agora, por conta da pandemia, existem várias plataformas com cursos muito baratos, inclusive, para a pessoa estar se aprofundando um pouco mais nesses temas, tá? Passando para o segundo pilar, que eu comentei, que é processos, a otimização dos processos internos nunca foi tão importante como agora, tá? Então, assim, é inevitável para o sucesso da transformação digital que as pessoas olhem para os seus processos internos, revisitem seus processos internos, e por isso eu separo aqui 4 tópicos também voltado para este pilar. O primeiro dele é a otimização, né? Nesse pilar, nesse tópico, eu comento sobre avaliar oportunidades e melhorias nos processos internos. Ainda aqui, eu não estou nem comentando sobre a aplicação de tecnologia. Aqui eu estou falando de avaliar processos mesmo, tá? Como que eu posso mitigar risco, adoção de estratégias novas, para daí sim a gente poder aplicar tecnologia em cima dos processos, tá? Segundo ponto, adoção de metodologias ágeis. Eu considero que esse ponto é muito importante, tá? Porque com a adoção de metodologias ágeis, a gente torna o processo muito mais produtivo, reduz falhas, reduz problemas do teu processo durante a implementação de novos processos, tá? Então, se a empresa ainda não aderiu às metodologias ágeis, acho que passou da hora de aderir, tá? Porque elas vieram para ficar
e elas trazem resultados para as empresas. Isso é notório quando a gente participa de um projeto, quando é um projeto que a empresa já aderiu às metodologias ágeis com empresas que ainda trabalham no método antigo, tá? Terceiro ponto, foco no cliente e no consumidor. Entender melhor o que esses clientes precisam. Como a gente pode melhorar a experiência digital dos nossos clientes, né? Como que a gente pode fazer com que o cliente se sinta mais confortável com o uso da nossa marca? Antecipar ações que possam comprometer a nossa marca. Cuidar, principalmente, com a imagem da marca nas mídias sociais. Eu costumo dizer que uma avaliação negativa ela tem um impacto muito maior do que uma avaliação positiva nas mídias sociais, tá? E, por último, análise de desempenho. Não adianta nada a gente fazer e não medir. Então, é muito importante que a gente tenha objetivos muito claros durante a implementação da nossa cadeia, tá? De transformação digital. Então, eu preciso ter claramente aonde eu estou atualmente, aonde nós pretendemos chegar, e quando eu já estiver nesse processo de transformação digital, eu mensurar se o objetivo está sendo alcançado, tá? Isso é importantíssimo, até para que no decorrer, se necessário, tenham adaptações, tá? É normal, tá, gente? Não achem que isso não ocorre com frequência, mas é muito normal no decorrer dos processos identificar que precisam, sim, adequações, precisam mudanças, né? Às vezes você estimou uma coisa, mas na prática não aconteceu, tá? Então, é muito importante que a análise de desempenho caminhe junto, tá, nesse cenário. E o terceiro pilar, importantíssimo pilar, é a tecnologia, né? A tecnologia ela é uma importante aliada das empresas no processo de digitalização, impactando no relacionamento com o cliente, quanto na otimização dos processos internos. Eu até brinco, né, com o pessoal da nossa empresa, que não adianta nada o cliente ter uma Ferrari se ele não sabe pilotar. Não adianta nada eu, Wellington, ter uma Ferrari se eu não sei dirigir, né? Então, não adianta você, aí como empresário, investir milhões em tecnologia se você não tem uma equipe especializada que saiba como implementar aquela tecnologia, tá? E aí, dentro desse pilar da tecnologia, ele é um pilar muito amplo, tá? Esse pilar, inclusive, nós vamos abordar ele em outros fóruns, especificamente sobre cada um desses assuntos, tá? Porque ele é um pilar que, se eu for entrar no detalhe aqui, eu levaria horas falando cada um deles, tá? Falando no primeiro ponto aqui, né, que eu gostaria de frisar com vocês, é a parte de RPA, né? Normalmente, quando uma empresa começa a falar eu estou num processo de transformação digital, quando a gente vai fazer essa entrevista com a empresa, a primeira coisa que a gente faz, e a primeira coisa que a gente já descobre, o que é isso? A pessoa está falando de RPA normalmente. As empresas estão ou em processo de implementação, ou já tem alguns robozinhos, né, fazendo alguns processos, mas o RPA, com certeza, ele é uma tecnologia que veio para ficar, né, e ajuda e muito as empresas nesse processo de transformação digital. Por quê? Ela permite aos usuários que os usuários foquem naquilo que vai trazer valor para eles, né? Em tarefas que realmente vão trazer algo relevante para a vida e para a carreira da pessoa. Então, vamos deixar tarefas repetitivas para os robôs fazerem, tá? Isso, hoje, as empresas estão aderindo ao RPA não apenas no viés financeiro, obviamente é um dos principais pilares, né, do RPA, trazer o benefício financeiro, né, mas não é só isso, né. Hoje a gente tem questão de compliance, né, muitas empresas adotam RPA por questão de compliance, porque elas são auditadas por órgãos, né, empresas de telecom principalmente, tá, bancos também, né, bastante. Segunda tecnologia que eu gosto de citar aqui é a parte de inteligência artificial.
Máquinas e sistemas, elas são capazes de aprender, né? Elas são capazes de aprender tanto com humanos, elas são capazes de aprender com dados que elas mesmas vão gerando, né? Então, imagine que você construiu um robô lá, outros robôs podem aprender com o robô que você construiu, tá? Trazendo insights, trazendo informações que são muito importantes para o negócio, tá? Então, a inteligência artificial, ela veio para ficar, aí a gente abre, quando eu falo inteligência artificial, por isso que eu falo que daí precisaria de um fórum muito maior, né, porque a inteligência artificial, ela se desdobra em várias vertentes, né, aí a gente pode, né, dentro da inteligência artificial, falar de machine learning, deep learning, agora tem alguns aplicativos que surgiram aí, estão bem difundidos, que é a parte de reconhecimento da pessoa, você pode trocar, né, a cara, enfim, você pode, então a inteligência artificial, ela vem mudando a maneira que as pessoas estão aderindo a novas tecnologias, tá? O terceiro ponto, Data Science e Big Data, importantíssimo, né, hoje nós temos uma enxurrada de informações, né, informações a cada minuto, se a gente for eu não trouxe, né, aqui um slide especificamente sobre isso, mas a quantidade de informações que são geradas diariamente é algo absurdo, né? Se a gente pegar as novas gerações, eu tenho um filho de 14 anos, a quantidade de informações que ele vê, assiste por dia é algo absurdo, coisas que às vezes ele vem compartilhar comigo, que, honestamente, quando eu tinha 14 anos, eu nem imaginava, né? Coisas que cada vez a gente tem mais acesso. Com 14 anos, eu só queria saber jogar futebol, né? Era a única coisa que eu gostava de fazer. E hoje, com a internet, a gente tem acesso a muitos dados. Só que aí o que acontece? Com essa enxurrada de dados, surgiu até uma doença, tá? Que o nome é infoxication, que é o quê? A pessoa tem tanta informação, ela não consegue processar tudo isso de informação. Por isso que vem as aplicações de data science e de big data, que é o quê? Separar para as empresas o que de fato é relevante, tá? Eu não vou mais olhar para o todo, eu vou olhar para o que de fato para mim é relevante, tá? E aí, através disso, eu vou ter insights para poder usar essas informações a meu favor, tá? E o quarto e último ponto aqui da parte de tecnologia é a cibersegurança. Hoje, principalmente, né, no momento que nós vivemos da pandemia, a cibersegurança ela se tornou importantíssima. Por quê? Quem tem filho aí em casa sabe disso, né? A gente tem aula online o tempo todo, criança está o tempo todo logado. Nós trabalhamos, né, eu, por exemplo, estou trabalhando home office, né? Então, assim, os nossos dados, transações bancárias hoje, dificilmente, eu não me lembro quando foi a última vez que eu tive que ir num banco, né? Então, a cibersegurança, ela se tornou importantíssima, inclusive, né, tem uma lei muito famosa agora, que é a LGPD, que ela veio para regulamentar essa questão de segurança, né, virtual. E o que isso quer dizer para nós, né? Precisamos, sim, olhar para isso dentro das empresas. Se não estão olhando, já deveriam estar olhando, né? Existe uma propaganda de um banco muito famosa, que até ele comenta, né, uma pessoa lá encontra outra na rua, uma pessoa desconhecida, e fala, né, fulano, você é fulano de tal? Daí a pessoa até fica espantada, né? Sim, sou eu. Ah, CPF tal, mora na rua tal, né? Número do cartão é tal. E aí, o que esse banco está tentando trazer, né, para as pessoas? A importância para as empresas que a LGPD, né, se você ainda não foi auditado, provavelmente em breve vai ser, pois a parte de cibersegurança, a pandemia ela acabou acelerando esse processo, né, de segurança digital, tá? E por último, o último pilar é ambiente. A experiência no local de trabalho serão modificadas e devem ser cuidadosamente estruturados. Dentro desse pilar, eu destaquei aqui 3 tópicos, tá?
O primeiro tópico é com relação ao local de trabalho. Por que eu cito o local de trabalho? Se ainda não foi impactado, com certeza será impactado, tá? Por quê? As novas maneiras de pensar, né, das empresas, a nova maneira digital de pensar, a transformação digital que vem ocorrendo, ela afeta inclusive o local de trabalho. O local aqui de trabalho, eu estou falando local físico, tá? Então, existe né, muitas empresas falam, né, o modelo googlês, né, que a Google, desde a sua concepção, ela já mudou o ambiente de trabalho dela, né? Então, os novos trabalhadores, né, essa nova geração, elas são atraídas por locais de trabalho mais modernos, tá? Aqueles locais tradicionais, provavelmente, esses novos trabalhadores, eles não são atraídos por isso. E essa é uma realidade, tá? Segundo ponto, Smart Workspace. O que é isso, tá? É você ter um ambiente digital onde vai reunir todo o conteúdo e todas as ferramentas necessárias para o seu uso no trabalho, para o uso dos seus funcionários, tá? Isso de forma fácil, acessível e segura, tá? Então, muitas empresas já adotaram, né, o Smart Workspace, e são ferramentas, e principalmente agora, né, que nós estamos trabalhando, muitas pessoas trabalhando no home office, é muito importante que esse Smart Workspace seja clean, seja fácil de acessar, seja muito usual, né, para as pessoas serem mais produtivas. E por último, o teletrabalho, ou home office, né, como a maioria chama. A pandemia ela acabou acelerando esse processo, né, de home office. O que acontece? Existia a necessidade de home office até pouco tempo? Muitas empresas já estavam aderindo, né? A gente sabe que muitas empresas já estavam partindo para esse cenário, né? Mas não era algo que as empresas pretendiam fazer a curto prazo. Só que daí a pandemia veio e mudou tudo, né? Hoje, a maioria, pelo menos, das pessoas que eu conheço, trabalham de casa, né? Principalmente pessoas do ramo corporativo, né, de tecnologia, bancos, telecom, a maioria hoje trabalha home office, tá? E o que isso muda para nós? Hoje a pessoa pode trabalhar de qualquer lugar. Ela pode trabalhar de qualquer cidade, qualquer país, pode trabalhar de casa, pode trabalhar em cowork. Se a gente olhar hoje, o coworking cresceu absurdamente, né? Hoje já existem vários escritórios de cowork. E as pessoas podem, inclusive, trabalhar viajando pelo mundo, né? Hoje, nada impede uma pessoa que está aqui no Brasil, que está trabalhando no home office, se mudar para outro país e continuar exercendo o seu trabalho da mesma maneira em outro local no mundo, tá? Então, pessoal, esse foi um briefing, tá, sobre a jornada da transformação digital, que eu gostaria de frisar para vocês. Nós vamos fazer novos fóruns, tá, futuramente. Esses novos fóruns visa aprofundar um pouquinho mais, tá, em cada um desses temas. Então, como, né, o tempo aqui é curto, então a gente focou em dar uma pincelada geral sobre, né, cada uma desses pontos para jornada de transformação digital. Aí na tela estão os meus contatos, tá? Caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais, tirar dúvidas, falar, podem mandar e-mail, podem me ligar, não tem problema nenhum, tá? Estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada, tá? E aí agora eu gostaria de abrir aí geral para quem tiver dúvidas nesse tempo que eu fui falando aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Aí está conosco o Paulo Pedroso, tá? Ele é nosso gerente de sustentação. César Ianaka, ele é nosso gerente de desenvolvimento e do COI, tá? E a Vanessa Friso, ela é nossa gerente de processos dentro da E2E, focado nessa parte de transformação digital. Obrigado a todos, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ficou alguma dúvida em relação à apresentação, pode falar agora.
ou se não, depois podem entrar em contato que a gente conversa, tá? Para qualquer dúvida, para qualquer necessidade, a gente tem os contatos aí para conversar depois, tá bom? Eu, Kelso. Se a gente fizer uma movimentação de implantar, entre aspas, o mercado do produto direto do fabricante, para que a gente salve a PRD, Olá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Que alguém quer falar alguma coisa? Acho que você foi professor, foi um professor que deu bastante exemplo, rapaz. Eu acho que ficou bem claro aí é uma primeira mensagem que a gente quer levar para aprofundar em próximos passos, né? Eu acho que o Kelson você comentou de agronegócio, o agronegócio realmente está expandindo, está usando tecnologia, está usando drone, está usando TI cada vez mais, né? Eu IoT, acredito que a internet das coisas e a inteligência artificial cada vez mais pode ser muito bem aplicada da parte de bovinos, da parte de agricultura, né? Enfim, tem muita tecnologia embarcada que pode ser usada e cada um desses pontos eu acho que são relevantes aí para a região e para quem também, para os outros que entraram que não são da região e agradecemos aí a participação, né? Estamos abertos aí. Nós temos colegas aí do agronegócio, né? Nós temos colegas aí da parte de mineração, né? Tenho visto aqui na lista aqui dos participantes. Acredito que eles, de uma Né? forma geral, estão passando por esse processo, ou seja, buscando novas soluções para que possam dar continuidade aos seus negócios, fazer a transformação. A gente fala que, ou seja, transformação não é novas soluções, né? Normalmente é olhar para dentro do nosso processo para fazer coisas melhores e diferentes dentro desse processo, daquilo que já é as nossas atividades, né? E claro que aí vem o processo de inovação para a área de negócio, né? Mas bem citado aí, essa frente do agronegócio, a gente tem feito, ou seja, dentro do Cerrado do Cerrado, nós temos um membro diretor, né, que é o Amarildo, que trabalha na Comigo, e a gente vê sempre, né, a Comigo inovando, buscando novas tecnologias, não só para a área de plantio, mas também para a área fabril, né? E é uma empresa que tem investido bastante, né, dentro do processo de transformação, buscando aí sempre novas conectividades, buscando novas formas de fazer a área de plantio, principalmente quando se fala, né, em controle dos talhões, né, que são espaços, né, as áreas reservadas ao plantio, saber se determinada área precisa de mais adubo, se precisa de mais irrigação, se precisa de algum tratamento específico, né? E aí da forma que você falou, né, com drones, com sensores, de uma forma geral. E temos colegas também aí, que eu olhei aqui, que trabalha muito com pessoas, né? Ou seja, o Gilmar está aí presente, a gente vê aí que são pessoas que precisam trabalhar diretamente com dados, né? Ou seja, esses dados virando informação. Normalmente, você vê que precisa de uma abordagem mais direcionada, mais automatizada, né? Eu acredito que ele esteja utilizando muito o modelo de RPA dentro da companhia dele. Não sei se ele vai poder compartilhar conosco aí, mas fica aí o convite. Mas é isso. Eu acho que foi bem, igual o Ricardo falou, né? Foi bem instruído aí pelo Wellington aí. Pessoal, acho que obrigado, tá, a todos. Em breve, acho que em parceria com a CEO, nós vamos fazer novos eventos, tá? Nós vamos estar divulgando a agenda. A nossa ideia é um evento por mês, pelo menos, tá, junto com eles. E aí vamos estar divulgando através do nosso site, da e2etech.com.br. Temos também, né, no Instagram,
Então, sigam nossa página, estamos no LinkedIn, e estejam atentos aí que em breve nós vamos estar promovendo novos eventos aí, tá? Muito obrigado a todos pelo tempo. Perfeito. Obrigado aí, o Márcio, obrigado, Ricardo, César, Paulo, Vanessa, pela oportunidade aí, todos os participantes. Obrigado a todos, obrigado você também, Kelson, pela oportunidade, obrigado a todos que assistiram à apresentação. Depois eu vou compartilhar esse vídeo pela plataforma, tá? Então, todos que estão inscritos podem acessar esse vídeo posteriormente, tá? Estamos aí à disposição até para apresentar nossos serviços, nossas tecnologias. Como você falou no início, né, nós temos uma fábrica digital, né, o Digital Works Factory, daí atende a diversos processos de transformação digital para todos os segmentos, então a gente já tem uma expertise nisso daí, a gente pode apresentar os cases que a gente tem de trabalho, isso daí a gente já está fazendo um trabalho há vários anos, e aí eu entro em contato aí com as pessoas que prestigiaram essa apresentação. Obrigado, viu, Kelson? Boa Páscoa. E a última coisa, o motivo da gente estar de máscara no início da conversa aqui, para quem não tinha entrado, é para lembrar que a gente precisa usar máscara porque o bicho está pegando.